Glória a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga comigo: alinhando meus sonhos com os de Deus. Mais uma vez, diga: alinhando meus sonhos com os de Deus. Eu acredito que eu estou diante de pessoas saudáveis com relação a sonho. Pessoas que têm sonhos, metas, projetos, ideais. E nesta noite eu quero falar sobre esse alinhamento de sonhos, de metas, de projetos, de alinhamento para com Deus. A palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, se é Ele que sabe, eu preciso alinhar o meu sonho com o sonho dEle. Diga amém. E esse versículo que ele diz que é Ele que sabe os planos que tem para nós, ele encerra dizendo que são sonhos de paz, ou planos de paz e não de guerra, para nos dar um fim proveitoso. Jeremias 29:11. Então Ele é que sabe. Deus, Ele sempre apareceu aos seus filhos, e por várias vezes Ele apareceu para diversas classes de pessoas. Você vê Deus aparecendo para os reis, como Ele apareceu para o Davi, para o Salomão e tantos outros reis, para o rei Ezequias. Ele aparece aos sacerdotes, aos líderes, aos heróis da fé. Esse texto que nós lemos diz que Ele apareceu para o Abraão, o pai na fé, um dos heróis da fé. E todas as vezes que isto acontece, Ele faz uma grande obra. Apareceu para Abraão, uma grande obra. Apareceu para Josué, uma grande obra. Apareceu para Moisés, antes, é claro, de que para Josué, uma grande obra. Diga assim comigo: Ele vai aparecer. Não, você não entendeu. Diga: o mesmo Deus que apareceu para Abraão vai aparecer na minha vida também. Você crê nisso? Eu creio também. Eu declaro isso, Ele vai aparecer. Nós precisamos identificar como alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Abraão tinha um sonho. Diga: Abraão tinha um sonho. Qual era o sonho do Abraão? Ter um filho. Ter um filho era o sonho do Abraão. Você vê o Abraão numa conversa com Deus, Gênesis capítulo 17. Você vê que Deus conversa com Abraão, e Deus fala para ele que daria um filho. A Sara ri, nós conhecemos a história. O Abraão, ele entende que Deus poderia fazer isso. Mas Abraão indaga, Abraão fala assim: Senhor, o herdeiro que eu tenho na minha casa é Eliezer de Damasco, eu não tenho herdeiro. Diga comigo: Abraão queria um filho para herdar as fazendas, para herdar as terras, para herdar os gados, os animais. Abraão queria um filho para herdar os bens materiais que ele tinha. Este sonho de Abraão não estava alinhado com o sonho de Deus. Digo: meu sonho precisa estar alinhado com o sonho de Deus. Abraão queria um filho, queria ter um filho, porque não queria deixar riqueza para Damasceno, Eliezer, para o mordomo. Queria ter um filho para herdar a riqueza que tinha, para herdar a herança que ele tinha.
não estava alinhado com os sonhos. Por quê? Nesta mesma época, e é interessante que Deus trabalha de época em época, irmãos. Nesta mesma época, Deus também tinha um sonho. E qual era o sonho de Deus? Fazer de Abraão uma nação. Olha como estava desalinhado os sonhos. Abraão queria ter um filho somente para herdar a sua herança, seus gados, terras, animais, etc. Mas Deus queria fazer de Abraão um pai de nações. Deus queria que de Abraão viesse o Isaac, que do Isaac viesse Jacó e Esaú, e de Esaú as 12 tribos. Olha para onde Deus estava olhando, para as 12 tribos de Israel. Deus não queria dar apenas um filho para Abraão. Deus queria dar uma nação para Abraão. Quando os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, a grandeza dele vem. Quando os nossos negócios estão alinhados com os negócios de Deus, Ele traz a grandeza, Ele faz o milagre acontecer. Agora é necessário eu alinhar os meus sonhos com o sonho dEle, porque é Ele que sabe, é Ele que entende o que é o melhor. Deus queria fazer de Abraão uma nação forte, e levou 25 anos para Abraão entender isto. Quando o anjo falou aqui com Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, que há essa conversa, Abraão tinha em média 75 anos. Passou 25 anos para que o Abraão compreendesse que ele não seria pai somente de um Isaac, um herdeiro de terras, de gados, de fazenda. 25 anos, o tempo que durou para Sara engravidar, o garoto nascer. A minha pergunta é: quanto tempo será necessário eu entender que os meus sonhos precisam estar alinhados com os sonhos de Deus? 25. Deus não é Deus de perder tempo, irmãos. Você acredita que Deus perde tempo na missão? Não, vou lhe provar na Bíblia daqui a pouco que não. Mas por que passou 25 anos? Para Abraão entender que o que Deus daria para ele não era só para cuidar de terra e gado, que o filho que ele daria para ele, dele sairia uma nação. E algumas vezes Deus tentou forjar isso no Abraão. Uma dessas vezes que o anjo, essa não foi a única vez que o anjo apareceu ao Abraão. O anjo apareceu várias vezes ao Abraão. Em uma das vezes o anjo disse: olha para os céus. Abraão, olha, conta as estrelas, Abraão. Não dá para contar. É assim que vai ser a tua descendência. Não é só um herdeiro que eu quero te dar, eu quero fazer de ti uma nação. Quem está me entendendo, diga amém. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: alinhe os teus sonhos com os sonhos de Deus. Deus sonha contigo, meu irmão. Deus tem projeto contigo, você crê nisso? Só alinhe os teus sonhos com os sonhos de Deus, que uma hora o milagre vai acontecer. Abraão queria um filho para herdar a herança. Deus queria fazer deste filho uma grande nação. Deus queria fazer de Abraão uma grande nação. Demorou muito, passou muito tempo para que Abraão pudesse entender isto. Pastor, como assim demorou muito? Como assim passou muito tempo se todas as coisas estão debaixo do controle de Deus? É verdade. Todas as coisas estão na mão de Deus, no controle dele. Mas eu posso entender as coisas hoje e o milagre acontecer hoje na minha vida. E eu vou lhe explicar melhor isso. Houve uma mulher na história bíblica que também tinha um sonho, inclusive de ter um filho. Quem era esta mulher? Ana. Ana tinha um sonho. E a Ana um dia resolveu alinhar este sonho, com o sonho de Deus.
1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Você pode acompanhar aqui no telão. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Ela foi muito detalhista. E disse: e lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha, Ana queria ser mãe. Ana era estéril, e ela queria gerar, ela queria ser mãe. Queria gerar. Quantos querem gerar? Não é só filho que eu estou falando, não. Tem gente que quer gerar, mas não alinha o propósito com Deus. Tem gente que quer enriquecer, que quer crescer, que quer prosperar. Nem vou falar de riqueza e prosperidade. Que quer prosperar, mas não alinha o projeto com Deus. A Ana disse: se o Senhor me der um homem, e ela ainda foi exigente, é um filho varão. Na hora ela já bateu o ultrassom e definiu o sexo da criança. Tem que ser um varão. Se o Senhor me der um varão, eu o darei ao Senhor. Vai te servir para sempre. Ana queria um filho. O que era que Deus queria nessa época? Na época de Abraão, Deus queria uma nação. Agora, na época de Ana, Deus já tinha nação. E Deus estava precisando de um profeta para colocar a casa em ordem. Aí a Ana chega no altar e diz: naquela época já tinha um profeta, só que a casa não estava em ordem. E a Ana disse: se o Senhor me der um filho, varão, eu o darei ao Senhor. A Ana alinha o sonho dela com o sonho de Deus. Houve um alinhamento do sonho terra e céu. Deus ouve. Não durou 25 anos para Ana engravidar, porque ela começou no altar alinhando o sonho dela. Ela começou dizendo: se o Senhor me der um homem varão, eu vou te dar. Ela tinha um sonho também, como Abraão. Deus também tinha um sonho na época também, como na época de Ana, que era de ter um novo profeta para colocar a casa em ordem. Existe aqui um grande contraste quando nós comparamos essas duas histórias entre Abraão e Ana. Qual é esse contraste, pastor? Abraão queria um filho para herdar a sua herança. Ana pediu a Deus um filho para fazer dele um profeta. E era justamente o que Deus queria naquela época: alguém que se disponibilizasse, alguém que se levantasse, porque a casa não estava em ordem. E aproveitando a situação, como está a sua casa? Eu não estou falando daquela de 2 quartos, sala, cozinha. Como está a sua casa espiritual? Está em ordem? Sabe qual é o risco que eu corro? De não estar com a casa em ordem? É de Deus aparecer e eu não ver. Isso é seríssimo. Deus apareceu para Ana, ela viu. Deus apareceu para Ana através do profeta Eli. Eli representava Deus. Não estava legal, mas era o representante de Deus. Eli estava com a casa bagunçada. Os filhos de Eli seriam os futuros sacerdotes, mas
a falta de correção do Eli, tiraram eles da genealogia profética. Tiraram eles do sacerdócio, pais, mães, professores, educadores, discipuladores. Pelo amor de Deus, não negligencie na correção. Você corre o risco de perder o seu filho. Você corre o risco de perder seu discípulo. Ai, pastor, eu tenho medo de corrigir e perder. Ei, não te engana, tu já perdeu e não sabe. Se tu tens medo de corrigir, tu já perdeu e não sabe. Eu não tenho medo de corrigir nenhuma das ovelhas que eu tenho. No dia que eu tiver medo de corrigir uma ovelha, ela já não é mais minha ovelha. Eli teve medo, ou sei lá, mas não corrigiu os filhos. E os filhos aprontavam dentro da casa do Senhor. Quantos não estamos assim? Dentro da casa do Senhor e aprontando? O Senhor vai aparecer. O Senhor vai aparecer. Mas segura um pouco aí. Deixa eu te falar de Ana. Que Deus apareceu para Ana através do sacerdote dela. O sacerdote dela estava lá. Ele representava Deus. Tanto que foi ele que abençoou ela. Ah, pastor, mas o meu sacerdote, ele não está legal. O meu discipulador não está legal. Os meus pais não estão legais. Ah, os professores também não estão legais. Os educadores não estão legais. As minhas referências de vida não estão legais, pastor. E aí? Isso não te dá direito de quebrar princípio. A Ana entendeu isso. Eli não estava legal, né? E a Ana olhou para ele e disse: meu Senhor. Está escrito. Porque o Eli olhou para ela e disse: olha como que estava o profeta. A irmã orando, como pentecostal que somos, né? A gente supõe que ela estava falando em língua. A irmã orando, com amargura de espírito. E aí ele teve ela como bêbada. Igual no Pentecoste. Pentecoste o pessoal diz: estão tudo embriagado. Não era não, estava tudo cheio do Espírito Santo. Aí o sacerdote está bêbado. Ela disse: não, meu Senhor, ó, tua serva. Em momento algum ela saiu debaixo da cobertura que ela sabia, ela entendia. Tua serva não está assim bêbada, embriagada. Tua serva está aflita, por isso choro. Estou fazendo uma oração, estou pedindo. Aí o profeta daquela, né, acorda e diz: ah, é? Então que seja feito segundo o que tu pediste. Ela saiu dali com uma palavra, que 1 ano depois ela estaria com o bebê. Porque ela alinhou o propósito no altar. Ela alinhou o sonho no altar. O Abraão foi 25 anos para ele entender que o sonho dele, que o Isaac dele não era para cuidar de fazenda somente, que o Isaac dele não era só para cuidar de herança. A Ana foi na hora: se o Senhor me der, eu vou te dar e vai te servir para o resto da vida. Na hora ela alinhou. Aí ela sai de casa, ou ela sai da igreja. No outro ano o menino aparece. A gente brinca nas entrelinhas que para no outro ano, na mesma data daquela festa, 1 ano depois, ela está com o bebê. Ela saiu dali e foi fazer love. E agora o útero respondeu. Não é o útero respondeu, é que quando há um alinhamento entre céu e terra, a resposta dos céus. Alinhado com os céus, houve resposta. Meus sonhos precisam estar alinhados. Os seus estão alinhados ou você está fazendo carreira solo? Começa bem com Deus, sabe aquela dupla de sertanejo? Começa bem, primeira voz, segunda voz. Deus é a primeira voz na minha vida, a minha voz. Se
se um dia for necessário, vai ser a segunda, mas a primeira é Deus na minha vida. Aí eu começo, sou abençoado, né? Igual os sertanejos aí, que a gente já viu muito. Canto bem e tal, toco bem, sou bem. Aí leva a carreira solo. Aí fora dá certo, aqui não. Carreira solo aqui não dá certo. Aqui eu tenho que estar alinhado. Deus sempre apareceu para alinhar propósitos, para alinhar sonhos. Talvez você pense que isso aconteceu com os grandes homens. Talvez você acredita que isso aconteceu com Abraão, com o Jacó, que isso aconteceu com o Moisés e com os líderes. Não, isso aconteceu com pessoas que de repente seriam incapazes, mas ele alinhou sonhos. Um grande exemplo disso está aqui escrito, 2 Crônica capítulo 1, 2 Crônica capítulo 1, versículo 7. Um grande exemplo que Deus não aparece ou não apareceu para alinhar propósito só com Abraão, só com Ana, só com Jacó lá em Betel. Não. Deus bate um papo com pessoas inexperientes também, e que precisa de sabedoria, e Ele concede sabedoria para quem não tem. Olha aí, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 diz: naquela mesma noite, apareceu Deus. Diga, apareceu. Diga, Ele vai aparecer para mim essa semana. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhes disse: pede-me o que queres para que eu... Ele vai aparecer para alinhar propósito. O que Deus estava fazendo aqui? Alinhando propósito, alinhando sonho. Era sonho do Davi, colocar o Salomão para ser o futuro rei. Foi alinhado com o sonho de Deus. Mas quem é? O Salomão aqui não era aquele Salomão que a gente ouve falar hoje. O Salomão aqui era um jovem inexperiente, assumindo um trono poderoso. O pai dele era poderoso em guerra, matador de gigante, matador de leão, de urso. Davi matava um gigante no dia e deixava para matar no outro dia. Ele assumiu esse trono, um garoto, cheio de inexperiência. Deus aparece para pessoas que não têm experiência. Não é só para os pais na fé, não. Mas comigo não vai, porque eu não tenho tanta experiência, eu não tenho tanto. Deus vai aparecer para ti, meu irmão. Deus não aparece só para os heróis da fé, não. Esse garoto, um garoto, mas tinha um sonho. Um garoto, mas tinha um propósito. Se você não quer entender como sonho, tinha um propósito, e Deus desceu para alinhar. Olha para a pessoa que está aí do teu lado, pergunte para ela: você tem um propósito? Você tem um propósito aí na sua vida? Deus vai descer para alinhar. Deus vai descer para alinhar esse propósito entre céu e terra. Deus descerá para alinhar o teu propósito. Era inexperiente, novo, não sabia de muitas coisas, um garoto, mas Deus desceu e alinhou o propósito, dando sabedoria. Se tornou o homem mais sábio da terra. Quando há um alinhamento de propósito, Deus dá o necessário para você vencer. Ele fez isso. Ele desceu também. Agora, e apareceu para um homem chamado Tomé. Agora Deus na vida de Jesus, através de Jesus. Quem era Tomé? Um discípulo que estava duvidoso. A gente pode falar um discípulo sem fé. Ele não desce para falar só com o pai da fé, não. Ele não desce para falar só com Abraão, o pai da fé, não. Ele desce para falar com quem está precisando ter fé também. Você está precisando de fé para vencer essa luta, para avançar, para guerrear? Ele desceu para falar com Tomé, que estava com problema na fé. Ele desce, ele aparece. Se talvez você esteja igual Tomé, precisando ver ele vai aparecer.
Ele apareceu para Tomé. Tem gente que diz assim: ah, fulano é igual Tomé. É mesmo, porque Tomé, depois que viu, ninguém segurou ele. Ele acreditou. Depois que ele apareceu, tem gente que Deus já falou, tem gente que Deus já revelou, ministrou, e o cara não crê. Aí vai passando. O cara vai a Sara Rio, 25 anos. A Ana disse: só me der, eu vou te dar. Eu digo que depois daquela festa, chegou em casa, fez love, engravidou. Engravidou. Porque um ano depois, não é 9 meses a gestação? Não é 9 meses? 9 meses, um ano ela já estava lá, com o menino no colo. A gente precisa entender isto. Sabe qual é o grande problema? É Deus aparecer e eu não ver. Este é o grande problema, Ele aparecer e eu não perceber. A Ana, ela poderia não ter percebido Deus na vida de Eli. Se ela não tivesse visto isso, teria perdido a bênção. Nós teríamos perdido o profeta Samuel, os livros de Samuel, as crônicas de Samuel. Mas ela percebeu Deus lá na vida. Deus desceu na casa, na igreja do Eli. Tempos depois, Deus desceu, falou lá. Eli ouviu? Aliás, Deus nem chamou mais o Eli. Deus chegou lá: Samuel, Samuel. Samuel acorda, né? Aí vai lá onde o Eli e diz: Eli, meu senhor, o que foi? Samuel acorda e diz: não, nada não, te chamei não. Samuel vai dormir. Outra vez: Samuel, Samuel. Samuel acorda: o que foi, meu senhor? O que foi, meu profeta? Não estou te chamando não. Aí o profeta lembra de quando Deus falava com ele. Você lembra de quando Deus falava? Você lembra das experiências? Ele continua chamando, irmãos. Às vezes nós é que não ouvimos. Aí ele diz: Samuel, meu filho, se chamar de novo, tu diz assim, ó: fala que o teu servo ouve. O Eli não escutava mais a voz, mas para o Samuel ainda era o pastor dele, para o Samuel ainda era o profeta dele. Sem escutar a voz, ensinava. Eu não estou aqui para julgar o meu pastor. Eu estou falando do meu, do pastor Valdenito, do pastor Josué. Estou falando do meu pastor. Esses dias, todo mundo aqui sabe que eu sou filho na fé do pastor Valdenito. Esses dias, no aniversário dele, eu disse para ele: meu chefe, eu aprendi que eu só vou virar profeta. Escuta aqui. Eu posso conquistar, irmãos, o que for, mas eu só vou virar profeta. Só vou deixar de ser moço dele no dia que ele morrer. E eu falei para ele: eu não quero ser profeta tão cedo. Para ele, você é o eterno moço. Não importa o que ele faça da vida, mas essa honra eu não perco. Foi o que Samuel fez. Meu senhor, era para o Samuel dizer: como é que você não está ouvindo o que Deus está falando? Não, meu senhor. Aí o profeta, mesmo daquele jeito: meu filho, quando você ouvir, você diz assim: fala que o teu servo ouve. Sabe qual é o triste? É Deus está falando na igreja dele e ele não está ouvindo. Tu já imaginou? Tu vê o culto, Deus fala na tua igreja e tu não ouve. Eu tenho pavor disso.
tenho medo disso. Eu tenho temor disso, de Deus falar e eu não ouvir. De Deus descer, de Deus aparecer e falar e eu não ouvi. Eli estava lá na igreja, lá no templo, mas não ouviu. Quem ouviu foi Samuel. Como é que está o seu coração? Seu coração está ardendo por ouvir a palavra agora? Ou você está frustrado, decepcionado com alguma coisa te decepcionou, você esperava uma coisa, não aconteceu, você sonhou com algo, não deu, Jesus te decepcionou, o pastor te decepcionou, isso te deixa cego. Cleopas e o outro discípulo que andava com ele, aqueles discípulos que moravam em Emaús, 13 quilômetros de Jerusalém, cara, na fé, 2 discípulos na fé andaram 13 quilômetros de lá, de Emaús até para Jerusalém, para esperar a vinda de Cristo. A gente não quer andar 2 quilômetros a pé para vir para a igreja. Eles vieram de Emaús a pé. Jesus morreu, depois ressuscitou, mas eles não sabiam ainda. E aí eles estão voltando para casa, frustrados. Quantas vezes tu já veio ao culto e aí alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria? Você foi à célula, ao discipulado, ou sei lá, pediu um socorro e alguma coisa não aconteceu como você queria. Aí você volta para casa frustrado, decepcionado, com o mundo em cima da cabeça. Assim estava Cleopas, mas o outro discípulo voltando para Emaús, no meio desse caminho, eu já até falei isso aqui, Jesus entra, e Jesus começa a conversar com eles, e pergunta: de onde vocês vêm? E eles dizem: quem tu és? Que estrangeiro és tu? Não sabe o que tem acontecido? Não conhece os últimos acontecimentos de Israel? Não sabe que o rei Jesus morreu e que haveria de ressuscitar? Eles estavam tristes com Jesus e conversaram com Jesus, e Jesus foi conversando com eles. Quando chegaram em Emaús, pensa comigo, se essa conversa foi no início da saída de Jerusalém, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros de Jerusalém, andaram. Se foi 3, andaram 10 quilômetros com Jesus. Se foi na metade, andaram 6,5. Pensa comigo. Uma jornada andando com Jesus. Jesus falando e eles não ouvindo. Jesus apareceu e eles não perceberam que era Jesus. Quando chegaram lá em Emaús, Jesus queria ir embora. Tão chateado, penso eu, não está escrito, eu que estou falando, você não precisa concordar, mas eu posso parafrasear. Penso eu, Jesus, até agora não me conheceram, por que eu vou sentar aqui? Ele não gosta de sentar na mesa onde ele não é conhecido. Até agora. Aí sentou, insistiram, ele sentou. Quando ele pega o pão, que divide o pão, os discípulos olharam um para o outro e lembraram como ele dividiu o pão. Quando voltaram para olhar, cadê ele? Já foi. Tenha cuidado. Tenha cuidado para você não reconhecer Jesus depois. Aí eles começaram a conversar. Eu não percebia que o nosso coração aquecia. Seu coração aquece? Quando você vem ao culto, ouve a palavra, seu coração aquece quando a palavra entra aí nele. Mas o grande desafio é esse: será que eu não estou andando com Jesus? Eles pregaram para Jesus, irmão. Os caras estavam tão cegos. Mas o que deixou ele cego? Frustração, decepção.
que eles esperavam uma coisa de Jesus e eles voltavam com outra coisa no coração e nem era verdade. Cuidado, blinde seu coração, porque Jesus pode aparecer e você pode andar com Ele, e aí depois você dizer: era, mas já foi. Foi Jesus que fez isso, mas já foi. Ei, pensa comigo, o que poderia ter escrito de uma conversa entre Jesus e Cleopas e outro discípulo, nesses quilômetros a caminho, e só conversa boa, porque foi um acontecimento depois da morte, depois da ressurreição. O que Cleopas poderia ter perguntado? E aí, como que é lá? O que foi que aconteceu? Jesus poderia ter soltado várias pedras boas, mas os caras não reconheceram. A gente não sabe. Eles poderia ter um livro, Cleopas, carta de Cleopas. Aí seria o que Jesus falou. Só mostra o que Jesus falou para o Tomé. A gente sabe do Tomé, está escrito, porque ele apareceu lá. Mas do Cleopas não tem. Quando reconheceu, já era tarde. Reconheça hoje. Alinhe os seus sonhos com os sonhos dele hoje. Não perca tempo não. Foi 25 anos para o Isaac nascer. Para o Samuel foi só 9 meses. Quem está me entendendo, diga amém. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Como é que está o teu coração? Os teus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus? Aleluia. Ele sempre apareceu aos seus filhos. Ele vai aparecer a você. Ele vai aparecer a você. Talvez ele apareça a você através da vida do seu pastor, através da vida do seu líder. Talvez ele apareça a você através da palavra, através de sonhos. Mas eu quero declarar isso na sua vida: ele vai aparecer a você. Toda vez que ele apareceu, sonhos foram mudados, projetos foram realizados, uma grande obra foi feita. Eu creio. Levante as mãos para os céus. Levante as mãos para os céus. Essa obra será feita na sua vida também. Então somente alinhe o seu sonho. É tempo de você alinhar o seu sonho com os sonhos de Deus.